Quer vender nessa Páscoa, mas tem medo de temperar chocolate e perder dinheiro? Eu sou Luana e hoje eu vou te provar que com 2 bases de brigadeiro e uma cobertura fracionada dá para criar mais de 10 sabores de mini ovos para lucrar muito nessa Páscoa. Para fazer os mini ovos, eu vou usar essa forminha da BWB, que são para os ovinhos de 50 gramas. E eu vou deixar o link dela aqui na descrição. Eu gosto de usar essa daqui porque ela já vem com uma marcação na forminha, então dá para saber exatamente a quantidade de cobertura que a gente precisa colocar. E também tem o molde de silicone, que deixa tudo mais prático, então eu gosto bastante de usar. Eu vou usar aqui a cobertura fracionada para fazer esses ovos. E qual é o cuidado que a gente tem que ter? Usar uma cobertura fracionada que seja de qualidade. Eu gosto bastante dessa aqui da Genuine, meio amargo. Ou a Mavalério meio amargo também, as duas são boas. As coberturas fracionadas que são ao leite, elas costumam ser bem doces. Então eu recomendo sempre que tu escolha a meio amargo, justamente para equilibrar na hora que a gente for colocar um brigadeiro no nosso ovinho. Vou cortar ela e colocar em um pote para derreter. Aqui eu tô usando mais ou menos 200 gramas. Coloquei no micro-ondas com a potência em 50% e fui mexendo de 30 em 30 segundos até derreter completamente. Coloquei aqui até a marcação da forminha, dei umas batidinhas para tirar todo o ar e encaixei a outra parte. Agora é só ir apertando um pouquinho para esse chocolate subir, virar e colocar na geladeira por uns 10 minutinhos. E como que a gente sabe quando que tá pronto? Tu vai ver que a forminha ela fica meio opaca ali na parte do chocolate. É como se eles já tivessem desgrudado sozinhos. E para tirar é bem fácil, porque alguns ovinhos vão desgrudar sozinhos e os outros é só a gente puxar a forminha de silicone que ele já vai sair na hora. E o ideal é que nessa hora a gente tente não pegar muito na parte do meio das casquinhas, porque senão pode ficar alguma marca de dedo. Então tenta segurar bem nas bordinhas e mexer o mínimo possível. Eu aqui só tiro e já coloco num pote e deixo descansando por um tempinho. E o ideal é que tu deixe essas casquinhas descansando de um dia pro outro. Mas como eu tô fazendo aqui pro vídeo, eu vou deixar elas descansando só enquanto eu faço as bases de brigadeiro. E cada casquinha aqui pesou mais ou menos 15 gramas. Para a base branca, eu vou usar um creme de leite com 17% de gordura, 60 gramas de leite em pó e um leite condensado. Na panela, eu vou mexer até chegar no ponto de recheio. O brigadeiro cai da espátula em vários bloquinhos e fica por cima da massa. Esse aqui é o ponto. E o passo a passo mais detalhado dessa receita e da receita de brigadeiro tradicional eu já tenho aqui no canal, então eu vou deixar aqui nos cards para quem quiser saber mais. Agora eu vou reservar em um pote e esperar esfriar. Para a base de brigadeiro, eu vou usar um creme de leite com 17% de gordura, 30 gramas de chocolate em pó 50% e um leite condensado integral. Cheguei aqui também no ponto de recheio e vou reservar da mesma forma. O ideal é a gente deixar descansando essas massas por pelo menos 6 horas antes de usar. Para finalizar, eu coloquei os meus 2 recheios em um saco de confeitar e para colocar os ovinhos, eu usei a forminha de número 3. O primeiro sabor que eu fiz foi o de brigadeiro tradicional. É só preencher com um recheio e colocar esses confeitos por cima. Aqui eu usei uns específicos para Páscoa para chamar mais atenção, mas pode ser qualquer tipo de confeito. A quantidade de brigadeiro em todos os ovinhos foi mais ou menos a mesma, 35 gramas. O segundo sabor é o de ninho. Preencho com um recheio e coloco o leite em pó por cima para decorar. O terceiro sabor é o bem casado. Faço metade brigadeiro, metade ninho e coloquei alguns confeitos de chocolate aqui para ficar bem gostoso. O quarto sabor é o de ninho com Nutella. Eu começo colocando um pouquinho de Nutella, brigadeiro de ninho e mais Nutella por cima e finalizo com ninho. O quinto sabor é o de Ferrero. Também vou colocar Nutella por baixo, amendoim, brigadeiro, mais Nutella e mais amendoim. E essa versão aqui com doce de leite no lugar da Nutella fica muito gostosa também e vende bastante. O sexto sabor é o de coco. Tu pode misturar o coco ralado direto na massa quente ou dá pra colocar em camadas como eu fiz. Coloco uma camada de ninho, coco ralado, mais uma camada de ninho e mais coco ralado por cima. O sétimo sabor é o de prestígio. Então eu coloquei brigadeiro, coco ralado, brigadeiro de novo e mais coco ralado para decorar. O oitavo sabor é o de ninho com morango. Coloco um pouco de ninho, um moranguinho, mais ninho e um morango bem bonito em cima para decorar. E aqui eu até exagerei um pouquinho no tamanho do morango, mas o que realmente
chama a atenção da decoração é ele. Então o importante mesmo é colocar um morango bem bonito. E esse ovinho aqui tem várias versões. A gente pode fazer também com brigadeiro preto, ou a gente também pode adicionar Nutella. É um dos sabores que mais vendem, justamente por causa do morango. Também dá pra fazer uma versão com uva sem semente, e esse aqui é um dos meus favoritos. Eu vou fazer da mesma forma, coloco um pouquinho de ninho, uma uva, mais brigadeiro e uva pra decorar. E por último, o ovinho de confete. Coloco bastante brigadeiro e confete em cima para decorar. E se tu gostou dessas ideias aqui, já deixa um like no vídeo e comenta aqui qual delas que tu vai tentar fazer para vender esse ano. E dá para colocar esses ovinhos em várias embalagens diferentes, desde uma mais simples até algumas mais elaboradas. E eu também fiz aqui um cálculo mais completo de precificação. E a média do valor da unidade ficou entre 7 e 15 reais. Vai depender bastante do recheio. Os ovinhos mais simples com ninho e brigadeiro, por exemplo, vão chegar mais perto dessa média dos 7 reais. Mas se tu adicionar morango e Nutella, aí vai ficar mais perto da média dos 15. Também vai depender bastante da embalagem. Essa embalagem de plástico que eu usei, ela custa ali em torno dos 50 centavos. Já essas outras embalagens mais elaboradas podem chegar a custar até 10 reais. Então vai variar bastante. É importante que tu faça uma média de precificação com o custo dos teus ingredientes e das tuas embalagens. E eu tenho um vídeo completo só sobre isso aqui no canal, então eu vou deixar aqui nos cards para quem quiser fazer a precificação completa. Viu como é simples? Com 2 bases de brigadeiro e um pouquinho de criatividade, a gente conseguiu fazer mais de 10 sabores diferentes, sem precisar sofrer com temperagem de chocolate e de um jeito muito simples. Agora é só caprichar nas fotos e na apresentação e sair para vender. E se tu gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal para não perder as próximas receitas. E não esquece de assistir esse vídeo que eu deixei recomendado aqui para ti.